Caríssimos fiéis, nós ouvimos hoje no Evangelho este alerta do Senhor: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos rapazes. Ao que nosso Senhor nos diz que pelos seus frutos os conhecereis. Santo Agostinho, doutor da Igreja, doutor da Graça, pronunciou uma sentença a respeito disso que nos deveria fazer tremer. Diz Santo Agostinho: quantos lobos dentro do aprisco e quantas ovelhas fora dele. Com essas palavras, Santo Agostinho expunha uma realidade terrível. Nem todos os que parecem pertencer a Cristo verdadeiramente lhe pertencem. E muitos daqueles que parecem estar distantes podem estar mais bem dispostos do que imaginamos. Então, no Evangelho desse domingo, nosso Senhor nos faz essa advertência: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos rapazes. E este é o discernimento: por seus frutos os conhecereis. Ao mesmo tempo, São Paulo, na Epístola aos Romanos, contrasta os frutos amargos do pecado com os frutos doces da santidade, mostrando-nos que o fim daquelas coisas é a morte, enquanto que o fim da santidade é a vida eterna. E eis aqui, meus caros, uma verdade fundamental da vida espiritual. Existe uma santidade verdadeira e uma santidade falsa. Há frutos que parecem bons, mas trazem a morte, e frutos que talvez pareçam humildes, mas conduzem à vida eterna. E é sobre esse contraste vital que nós meditaremos hoje. Nós podemos começar a examinar como o mal se disfarça de bem. São João Crisóstomo advertia os seus fiéis de Constantinopla: o demônio muitas vezes se transfigura em anjo de luz para nos enganar com a aparência de bem. E esta é a mais sutil das tentações. Não aquela que nos convida abertamente ao mal, mas aquela que reveste o pecado com as vestes da virtude. Consideremos, meus caros, o orgulho espiritual. Quantas vezes não vemos, e talvez sejamos nós mesmos culpados disso, uma ostentação de piedade que não é senão uma vaidade disfarçada? O fariseu no templo agradecia a Deus por não ser como os outros homens, o que aparentemente era uma oração. Ele estava dando graças a Deus. Ele estava dando graças pelo quê? Pelas boas obras que ele havia feito. Nada do que ele havia feito, de fato, era intrinsecamente mal. Muito pelo contrário, eram boas obras. E ele as remetia a Deus. Certamente na cabeça dele, ele estava fazendo um ato de enorme virtude. Ele agradecia a Deus por não ser como os outros homens. Mas esta, que aparentemente era uma oração, na realidade era uma refinada forma de soberba. Afinal, se os seus lábios se dirigiam a Deus, ele olhava para o publicano atrás dele. Ele achava que se dirigia a Deus, mas na verdade desprezava aquele que estava atrás dele. Enfim, ele multiplicava jejuns e dízimos, mas seu coração estava podre pela vanglória. Nós podemos observar também a falsa obediência, aquela que cumpre exteriormente os preceitos,
enquanto o coração murmura e se rebela? Quantos há que parecem submissos às ordens dos superiores, mas cultivam internamente o veneno do ressentimento? Quantos que se ajoelham nas igrejas, mas se levantam contra o ministro de Cristo, contra o sacerdote, quanto este contraria os seus gostos e as suas opiniões pessoais? Quantos são que dizem acatar as orientações do sacerdote, mas ou fazem exatamente o contrário, ou consideram ele exagerado, ou consideram que aquilo que ele diz não se aplica ao caso concreto do próprio indivíduo? E o que dizer então, meus caros, da caridade aparente? As esmolas que se dão não para aquele que necessita, mas para ser visto pelos outros. Há obras de misericórdia que não buscam senão o aplauso do mundo. São Gregório Magno penetrava no âmago desta hipocrisia quando afirmava: a vida dos hipócritas é uma falsidade, pois mostram uma coisa por fora e escondem outra por dentro. Mostram a esmola por fora e escondem a vaidade dentro de si. Vaidade esta que apodrece a sua obra. E estes são frutos, meus caros, que parecem bons, mas que, examinados de perto, revelam o verme da corrupção. São uvas que parecem maduras, mas que, ao serem provadas, amarram a boca com o seu fel. Mas então, meus caros, podemos nos perguntar como são os verdadeiros frutos? Como distinguir a santidade autêntica de sua imitação barata? Como saber que a boa obra dá frutos e não é uma mera imitação desta boa obra, uma imitação do Paraguai? São Francisco de Sales nos oferece uma chave preciosa. Evidentemente, a distinção da boa obra feita por caridade e da boa obra feita em espírito de soberba e vaidade, é evidente que não é a obra em si. A obra em si é boa. A esmola é boa. A penitência é boa. Os atos de devoção são bons. Qual é então o parâmetro? O parâmetro é este. Diz São Francisco de Sales que a verdadeira virtude não faz ruído. Eis aqui um primeiro sinal: a santidade genuína não busca os holofotes, não toca trombetas para anunciar suas obras boas. Como a flor que exala seu perfume escondida entre as folhas, assim o verdadeiro santo espalha o bom odor de Cristo sem alarde e sem ostentação. Os frutos autênticos da santidade nascem da graça santificante, não do esforço meramente humano. Não são produtos de nossa vontade orgulhosa que quer construir sua própria torre de Babel espiritual, mas são dons que brotam da união com Cristo. Como os ramos não podem dar frutos se não permanecerem unidos à videira, assim nós nada podemos sem aquele que é a fonte de toda a santidade. Justamente não quer dizer que tudo deve ser feito escondido e se eventualmente algo será público, deve-se abster de fazê-lo. Justamente
A questão é que nós não devemos procurar os holofotes. Deus pode servir das obras boas feitas por nós para a edificação do próximo, mas que nós não nos interessemos por isso, que nós nos interessemos pela glória de Deus e pelo bem do próximo, e não pela nossa visibilidade ou não. Observemos ainda que os verdadeiros frutos são consistentes. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, disse o Senhor. A santidade verdadeira manifesta-se na constância, na perseverança humilde através das provações. Não é como o entusiasmo passageiro do terreno pedregoso, que recebe a palavra com alegria, mas não forma raízes. É como a semente que cai em terra boa e produz 30, 60, 100 por um. E quais são esses frutos, meus caros? São Paulo os enumera: a caridade, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a continência. Notemos bem, meus caros, que não são obras exteriores apenas, mas disposições do coração transformado pela graça. É a caridade que não busca seus próprios interesses, a paz que o mundo não pode dar nem tirar, a paciência que tudo suporta por amor a Cristo. E justamente tudo decorrente da nossa união a Deus pela graça, pela nossa união a Deus através da oração, da meditação. Toda boa obra deve decorrer da nossa comunicação com Deus, na nossa vida interior, recolhida, serena, firmada na nossa oração. Mas então, como aplicar esse ensinamento à nossa vida? Como examinar nossos próprios frutos e discernir os frutos alheios? Primeiramente, devemos examinar as nossas intenções. Custa, por acaso, perguntar a si mesmo: por que eu estou fazendo isso? É algo muito simples. Mas nós devemos ser honestos e questionar-nos: por que faço o que faço? A minha intenção é a glória de Deus? Ou estou, pela minha circunspecção, preocupado se estão me olhando, se estou sendo aprovado, se estou agradando os homens? Por que eu faço o que faço? Busco a glória de Deus ou a minha própria? Quando rezo, jejuo ou dou esmolas, é por amor a Deus ou para ser estimado pelos homens? Acaso, diante de qualquer ato de devoção, acaso, diante de qualquer boa obra, já penso em publicar um status, publicar um story? Muitas vezes até com a desculpa de dar o bom exemplo? Não que as obras de evangelização sejam ruins, mas nós devemos ser honestos. O que eu estou buscando? É um zelo desinteressado ou um zelo pela minha imagem? Quando eu faço minhas obras de devoção, quando faço minhas obras de misericórdia, é por amor a Deus ou por amor de mim mesmo? O exame de consciência diário que nós devemos fazer, e é recomendado por absolutamente todos os mestres espirituais, é indispensável para que nós possamos operar esta purificação das intenções. Em segundo lugar, devemos desconfiar de nós mesmos, buscar o conselho com o confessor, com o diretor espiritual. Ninguém é bom juiz em causa própria. Nós necessitamos
de um guia experiente que nos ajude a discernir os movimentos do nosso coração, que nos alerte quando estamos nos iludindo, que nos anime quando estamos desanimados. Quantas almas se perderam por confiar demasiadamente em seu próprio juízo? Meus caros, nós não podemos julgar a carne, a nossa carne, com base nos parâmetros da nossa carne. Nós vamos, inevitavelmente, pender para aquilo que é mais fácil, mais agradável e que vai dar mais recompensa mundana. Nós somos afetados pelo pecado original, não nos iludamos, que a nossa ilusão vai nos perder. E quanto ao discernimento dos outros, devemos ser cautelosos, mas não ingênuos. O Senhor não nos disse para não julgar de modo absoluto, pois isso equivaleria a dizer para não pensar, não discernir, o que seria absurdo, mas justamente para não julgar de forma temerária. Quando vemos doutrinas novas, quando vemos ensinamentos estranhos, quando vemos propostas de novidade na fé, de novidade na religião, catecismos inovadores propostos que contradizem o ensinamento constante de nossa Santa Romana Igreja, quando observamos movimentos que produzem confusão, divisão, que renegam a fé de sempre da Igreja, divergindo daquilo que foi ensinado e feito sempre, em todo lugar e por todos. Quando notamos que certos pregadores levam as almas não a Cristo, mas a si mesmos, quando têm como único objetivo semear a discórdia pelo combate do jeito que a Igreja sempre foi, então devemos aplicar com serenidade e tranquilidade, mas também com firmeza, o critério evangélico. Pelos frutos os conhecereis. Não é ilusão para ninguém. Nós vivemos em tempos de grande confusão na sociedade e na igreja. Muitos se apresentam como renovadores da igreja, prometendo uma primavera espiritual, mas o que nós vemos são frutos de um inverno rigoroso. Nós vemos claramente os frutos da perda da fé, do abandono dos sacramentos, dos desprezos da doutrina católica. Quantos movimentos não surgiram nas últimas décadas com aparência de santidade, mas que conduzem as almas ao naturalismo, ao sentimentalismo, à balbúrdia, ao indiferentismo religioso, enfim, em última instância, à negação das verdades fundamentais da nossa fé? Se acaso fala-se em uma renovação da igreja, sempre foi a obra dos santos, não dos revolucionários. Uma obra de construção, não de destruição. São Francisco de Assis não destruiu para construir. Ele humildemente reconstruiu aquilo que se encontrava em ruínas. Santa Teresa não inventou uma nova espiritualidade, mas retornou à doutrina de sempre do Carmelo. Por isso, meus caros, que nós nos agarremos à doutrina de sempre da igreja, ao catecismo de sempre da igreja, à liturgia de sempre da igreja. Ela é como a árvore plantada à beira das águas, que dá fruto no tempo próprio e cuja folhagem não murcha. As novidades passam como a erva do campo, que hoje é e amanhã é lançada ao fogo. Mas a palavra do Senhor e sua Santa Romana Igreja permanece eternamente. Meus caros, São Curadar, São João Maria Vianney nos deixou uma sentença que resume tudo o que dissemos. O demônio só teme uma coisa, que é a humildade. E eis o remédio contra toda a falsa santidade, a humildade sincera. Ela nos faz reconhecer que todo bem
em nós vem de Deus. Ela nos impede de julgar os outros com dureza enquanto somos indulgentes conosco mesmo. Ela nos mantém pequenos aos nossos próprios olhos, mesmo quando Deus se digna operar através de nós. Ela nos faz justamente submissos àquilo que veio sempre, que nos foi entregue, que nos foi transmitido sempre pela igreja, para que nós justamente tenhamos a nossa fé, o nosso culto, a nossa espiritualidade da fonte segura que foi transmitida de Jesus Cristo, através dos apóstolos, através da Santa Igreja por todos os séculos. Peçamos a Nossa Senhora, que se proclamou a escrava do Senhor, que nos obtenha esta humildade verdadeira, que ela, que é a sede da sabedoria, nos alcance o dom do discernimento para distinguir o verdadeiro do falso, o santo do aparente e o fruto bom do fruto podre. E que possamos, ao fim da nossa vida, apresentar ao Divino Juiz não folhas vistosas de obras vazias, mas frutos sólidos de verdadeira santidade. Que Ele possa reconhecer em nós não a aparência externa de ovelhas, mas o coração transformado de verdadeiros filhos de Deus e filhos da Igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.